Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão. Voltamos, torcedor vascaíno, para falar de Vasco da Gama após esses 3 dias aí de carnaval que realmente tiramos folga. Isso nunca aconteceu nesses 2 anos e quase 6 meses de canal que nós temos, mas essa foi a primeira vez e agora de fato eu já conto aí com a sua ajuda, pois vou precisar. O YouTube funciona muito com relação a engajamento, e se o engajamento para, o YouTube para de engajar os nossos vídeos. Então eu já te peço, torcedor, esse vídeo vai estar cheio de informações importantes. Iremos falar sobre Manuel Capasso, até porque amanhã tem Vasco da Gama e Trem da Paraíba. Manuel Capasso vai jogar ou não vai? Falaremos sobre isso, falaremos também sobre a contratação do lateral direito do Atlético Mineiro, Paulo Henrique, uma contratação que já está bastante avançada junto ao Atlético Mineiro, inclusive o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético, se posicionou sobre isso, né? E falaremos também sobre a contratação de um volante. O Vasco segue aí no mercado muito ativo, buscando a contratação de um jogador para a posição e, segundo informações, negociações bem avançadas nesse momento. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Você aí, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Vídeo todos os dias, às 7 horas da manhã, que é esse aqui, o Acorda Vascão, às 2 horas da tarde, o Fala Gigante, e às 8 horas da noite, o Boa Noite Gigante. Como tiramos esses 3 dias aí de folga, voltaremos com força total em todas as nossas redes, com muita apuração e informação de Vasco da Gama pra você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre Manuel Capasso, pois no último sábado, pela parte da manhã, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro de 26 anos e 1,88 m. O jogador chega junto ao Atlético Clube Tucumã, um clube do futebol argentino, assina contrato com o Vasco da Gama até o final de 2025 e ainda com opção de renovação contratual por mais 1 ano. Isso está nas mãos do Vasco, ou seja, seu contrato hoje é até 25. Porém, caso o Vasco da Gama queira a renovação, vai renovar nos mesmos moldes contratuais com o Manuel Capasso até o final de 2026. Lembrando, Vasco paga ao Atlético Tucumã $1,5 milhão, algo em torno dos R$7.700.000 por apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Inclusive o atleta ontem, nessa última terça-feira, através aí das suas redes sociais, fez uma publicação assinando o contrato com o Vasco da Gama e a situação atual dele é a seguinte: vestirá a camisa de número 22 e vem treinando aí com o Vasco, como também está aparecendo aí nas imagens a vocês, já treina com o elenco Cruz Maltino, mas o Vasco aí de fato faz uma corrida contra o tempo. Corrida essa para o quanto antes regularizar o Manuel Capasso. Ele ainda aguarda ter o seu vínculo registrado tanto no BID da CBF, o que é completamente necessário para essa partida de amanhã contra o Trem, quanto também no Bira da Ferge, para que ele nesse próximo final de semana possa entrar em campo contra a equipe do Boa Vista. Lucas, o que é necessário para o Manuel Capasso entrar em campo amanhã contra o Trem pelo jogo da primeira fase da Copa do Brasil? Que até hoje, às meia-noite, aliás, hoje até às 9h30, horário dessa partida de amanhã contra o Trem, ele vem a ser regularizado. A regularização acontecendo 24 horas antes da partida vai realmente ser o suficiente para que o Manuel Capasso entre em campo. Caso isso não aconteça, o Vasco terá que ir novamente com o Miranda sendo titular do sistema defensivo. Caso não, poderemos ter aí a estreia do Manuel Capasso como reforço Cruz Maltino. Um grande jogador, um atleta que o Vasco de fato insistiu desde o início e agora, inclusive, com a chegada do Capasso, o Vasco contará com um zagueiro argentino, é lógico, né, no seu elenco, na zaga não, no seu elenco. Contará também com outro argentino, parceiro, Luco Orediano. Contará com Pumita Rodrigues, lateral direito, e Matias Galarza. Lembrando que a CBF, nestes últimos dias, aumentou o limite de estrangeiros a serem relacionados por partida, de 5
para 7, ou seja, ainda restam 3 vagas de estrangeiro para serem preenchidas aí pelo Gigante da Colina. E a expectativa é que essa vaga venha a ser preenchida com um jogador de fato, no caso do futebol sul-americano, é claro, né? Mas uma vaga sendo preenchida para uma posição. Essa posição é a de volante. Informação que nós temos é que após o Vasco acertar com o Manuel Capasso, a diretoria Cruz Maltina avança para contratar um volante com o plantel. E informações que nós tivemos aí nessas últimas horas de terça-feira é que a contratação de jogador para a posição está muito bem adiantada. Muita gente perguntando sobre a situação do Gustavo Coedjá. O que temos a passar a vocês nesse momento é que o Al Hilal, clube que detém os direitos econômicos do colombiano, pede 5 milhões de euros, isso é quase 27 milhões de reais, para liberar o volante Gustavo Coedjá, que foi um dos grandes destaques aí do campeonato mundial. Nesse momento, informações que nós temos é que o clube árabe não quer liberar o volante e dessa maneira, é claro, eles vão dificultar o máximo que puderem aí para não perderem o volante que hoje é titular absoluto do Al Hilal. Ou seja, com isso, pedem um valor alto, valor esse que o Vasco dificilmente pagará ainda mais por ser um volante, e dessa maneira o Vasco terá que ir no mercado atrás de um outro nome para a posição. E como a gente acabou de trazer a vocês, a situação com esse outro nome já está muito bem encaminhada. Não temos aí realmente a confirmação de quem será esse, mas a informação que nós temos é que o Vasco da Gama tem hoje uma grande prioridade em trazer um volante para atuar ao lado do Jair. Essa é a informação que nós temos. Mas além disso, o Vasco não irá parar por aí, pois como a gente vem falando, o Vasco tem prioridade no mercado. Prioridade do Vasco, e é muito importante vocês acompanharem o nosso canal para que não percam nada do que a gente fala e entendam o que está acontecendo em Vasco. Prioridade do Vasco sempre foi um zagueiro, Manuel Capasso. Além do zagueiro, trazer também um volante para jogar ao lado do Jair, trazer um camisa 10 para ser o titular. O Alex Teixeira de fato vem jogando muita bola, mas ainda não é esse homem de confiança nem do Maurício Barbieri e nem do departamento de futebol. E trazer também um ponta esquerdo para atuar ao lado esquerdo do campo, já que para o lado direito o Vasco no início da temporada contratou o atacante ponta Luca Orediano. Ou seja, eram 4 prioridades, mas é claro, não estaria também fechado a oportunidade de mercado que estariam aparecendo, com o próprio Paulo Henrique, que nós iremos falar já já. Porém, sobre essas 4 oportunidades, o Vasco fechou com o Capasso. O Vasco tem uma negociação muito bem encaminhada com o volante e vai buscar tanto esse camisa 10 quanto também esse ponta. E a informação que nós temos a trazer a vocês nesse momento é que o Vasco continua à procura de um meia criativo, um camisa 10, um meio campo que vai acompanhar o Pedro Raul no ataque. E exatamente quem trouxe isso foi o José Tomás Fernández Pumarino, um jornalista chileno. Informação que ele cravou nessa manhã de quarta-feira é que por ainda ter cotas de estrangeiros disponíveis, o Vasco da Gama monitora o mercado brasileiro, quanto também o mercado sul-americano, para trazer exatamente esse camisa 10 que estamos e vamos seguir falando aí daqui para frente, pois é uma posição considerada prioridade dentro do Vasco. Ou seja, acertou com o Capasso, negociações avançadas, encaminhadas com o volante e o camisa 10, que o Vasco segue aí à procura no mercado do futebol. Mas volto a repetir, como cravamos, o Vasco não está fechado a outras oportunidades. Paulo Brax falou em uma entrevista ao Sport Center: únicas posições que o Vasco da Gama não procura é a lateral esquerda, pois tem Paulo Vitor, tem no caso Lucas Piton, tem Riquelme e tem Edmar, e o gol, que o Vasco conta com Léo Jardim, Raus e Ivan. Fora isso, meus amigos, zagueiro, o Vasco na época ainda procurava, pois não havia fechado com o Capasso. Lateral direito, o Vasco procurava. Volante, o Vasco procurava. Atacante, o Vasco procurava. E até acredito que não procurará mais, pois tem negociações muito bem encaminhadas com o Lelê. E o ponta esquerda, o Vasco procurava. E procura, né? Segue aí na ativa. E sobre a lateral, parece que o Vasco da Gama achou. Boas informações que nós tivemos aí na segunda-feira, na parte da tarde, é que o Vasco tentava a contratação e tenta ainda do lateral direito Paulo Henrique. Ele hoje pertence ao Atlético Mineiro e a ideia do Vasco da Gama é contratar o atleta por um empréstimo com opção de compra no final
do contrato. Além do Gigante da Colina, informação que nós temos é que o Necaxa do México e o Goiás aqui do futebol brasileiro também estariam interessados aí na contratação do atleta. Porém, o Vasco da Gama acabou chegando primeiro nas negociações. Exatamente por esse motivo, ele tem a prioridade. Quem falou isso foi o próprio Rodrigo Caetano. Abre aspas. Tem chance sim sobre a chegada do Paulo Henrique ao Gigante da Colina. E segue. Vasco tem prioridade. Se tudo avançar, ele deve ir por empréstimo sim. E ele ainda prosseguiu sobre isso. Em uma entrevista aí à rádio Itatiaia de Minas Gerais, ele fala assim: desde a semana passada tivemos a consulta de 3 clubes e um deles é o Vasco, pelo interesse na contratação do Paulo Henrique. Ele ainda prossegue. O Paulo tem contrato conosco até o final de 24. Então, se for realmente uma boa proposta para o Galo e para ele tiver condições de ter mais minutos e espaço do que aqui, vamos pensar em levar adiante. O grande motivo aí da saída do Paulo Henrique, pois foi um atleta que acabou de chegar. O Paulo Henrique chegou no final aí do ano de 22 e início de ano de 23 para esta pré-temporada, é a chegada do lateral direito Saravia, que estava no Botafogo. O Atlético Mineiro contratou o lateral e vai se desfazer do Paulo Henrique, pois já conta também com o Mariano. Ter 3 jogadores, de certa forma, com qualidade no elenco, é ruim até para o próprio Atlético Mineiro, por causar certa divisão, certa racha no grupo, e ruim para o atleta, porque realmente é um jogador de qualidade, é um jogador que pode evoluir, é um jogador que tem contrato vigente com o Galo. Quem vai acabar saindo bem aí em toda essa negociação é o próprio Atlético Mineiro, pois vai ter um jogador de qualidade que dificilmente será utilizado, pois tem Mariano e Saravia aí, no caso, dentre os titulares, dentre as opções mais disponíveis, e ele vai acabar ficando aí realmente como uma terceira opção. O Atlético contratou ele para utilizá-lo, não quer deixar como terceira opção, e exatamente por esse motivo, o seu destino deve ser o Gigante da Colina. Ele se destacou muito no ano passado, vestindo a camisa do Juventude. Foram 26 partidas, apenas 17 como titular, 2 gols marcados, 1 assistência, 47 desarmes feitos, 47 dribles e 24% de acerto em cruzamentos. Ele não vem, é claro, para ser titular. Titular do sistema defensivo do Vasco, da lateral direita, é o Pimenta Rodrigues, mas vem para fazer sombra, vem para ser o reserva, visto que o reserva da posição é o Paulinho. Paulinho é um jogador que hoje, sinceramente, não teria nem que estar no profissional, na base. Deixa ele fazer as coisas no tempo dele, deixa ele evoluir no tempo dele, chegar no processo de maturação no tempo dele, sem pressa. Hoje a nossa base não precisa mais de pressa, então o Vasco, sabendo exatamente disso, foi até o mercado, viu aí o Paulo Henrique como uma grande oportunidade, está avançando aí nas negociações pelo atleta. Bom nome, torcedor? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. A gente voltou hoje. Esse foi aí o primeiro vídeo depois da folga, depois desse tempo que tiramos aí. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar as notícias do Vasco em outro lugar. E se tu sentiu saudade, deixa aí nos comentários. E não esqueça, larga o dedo no like, no joinha, no gostei. Se inscreva, porque a gente vai precisar muito de vocês. E hoje ainda, às 2 horas da tarde, estaremos de volta aqui com muita informação de Vasco da Gama. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.